Olá, meus anjos, tudo bem com vocês? Eu estou aqui de volta, mas agora não para falar do caso Ana Sofia. Eu já fiz um vídeo hoje, já postei, mas eu quero falar nesse vídeo sobre a relação advogado-cliente, tanto do lado do advogado quanto do lado do cliente. Coisas que vocês não devem fazer e que os meus colegas também não devem fazer, ou coisas que eles devem fazer e vocês também, tá bom? Mas antes eu quero pedir para que você deixe o seu like, que você se inscreva, se não for inscrito, que você compartilhe, que você comente. Olha, vocês estão arrasando nos comentários e também eu percebi que vocês são pessoas bem exigentes, né? Gostam do que é bom e eu espero trazer cada vez coisas melhores para vocês, uma qualidade melhor em todos os sentidos, tá bom? Só peço que vocês tenham paciência quando se tratar de live, porque live eu acho um pouco mais complicado, embora eu goste muito mais do que vídeos gravados, porque a interação é maior, tá bom? Muito obrigada pelo carinho, já vou deixar aqui o agradecimento. Eu tenho recebido muitas mensagens, tanto nos vídeos, nas lives e também nos e-mails. Gente, eu tenho recebido bastante e-mail, só que eu já peço desculpas por não conseguir responder a todos. Pois é, esse vídeo surgiu porque a gente ouve, né, muitas reclamações dos clientes com relação aos advogados. Pouco eu vejo os colegas reclamando dos clientes, essa é a verdade, tá? Dificilmente, às vezes a gente comenta uma coisa ou outra tal, mas eu, nesses anos todos, a gente às vezes sempre junto, né, os advogados, ou assim, na nossa vida particular, ou a gente se encontra no fórum, hoje menos do que antes, né, porque agora é tudo virtual, mas a gente ainda se encontra, né, e não me lembro, assim, de terem tantas reclamações, mas de qualquer forma eu trouxe também, para não dizer que eu estou só do lado do cliente, né, eu trouxe também para o lado do advogado. São dicas, né, de uma pessoa que trabalha há 36 anos na área. Então vamos lá. As primeiras dicas são para o cliente, que pode ser você. O advogado, ele não dá uma olhadinha no processo. Quem dá olhadinha, quem lê, são pessoas leigas. Advogados, eles têm que eles têm que estudar o processo e analisar. É assim que o advogado tem que agir. O advogado não pode dar uma mera olhadinha, tá? Ainda que seja só para te dar um feedback rápido, não dá. O advogado responsável, ele vai dizer, olha, ou eu olho para valer, eu vou cobrar por isso, porque eu tenho que analisar, eu vou ter que ir lá, buscar, ler, entender, ou eu não vou fazer isso porque eu vou dar um pitaco que não é o correto fazer. O advogado, ele pagou para aprender. Não só pagou, mas ele empregou suas horas, né, de estudo, de idas e vindas da faculdade. Então é justo que ele também cobre para te explicar, ou a gente fala para ensinar, mas para te dar esse feedback. Porque se médicos e dentistas, e às vezes até esses maridos de aluguel, né, que a gente chama, eles cobram pelo menos a visita, se você não contrata, por que com o advogado seria diferente? Outra coisa, gente, não existe essa coisa de, doutor, só uma perguntinha. Não, essa perguntinha, você está fazendo uma consulta. A não ser que você tenha uma amizade muito grande, né? Você se tornou amigo do advogado, mesmo assim, né? Porque para amigo a gente devia até cobrar mais caro, né? Porque se é amigo, a regra geral é que você vai se dedicar ainda mais. Então você teria que cobrar mais. Esse é o vídeo judeu, viu? Dono de uma loja grande, de uma grife famosa. Ele falou, se alguém chegar aqui e falar que você, vendedor, precisa cobrar mais barato porque ele é meu amigo, diga que não, que amigo tem que pagar mais caro, né? Porque se o advogado pode ser legal com o amigo, porque ele é amigo, o amigo também pode ser legal com o advogado por ser amigo e pagar mais. Concordam comigo? Então, mais essa dica, tá? Uma coisa importante. O advogado, o bom advogado, ele não vai acreditar no que você está trazendo para ele, principalmente numa primeira vez. Ele não vai acreditar para o seu bem. Porque muitas vezes o cliente chega no escritório, ele conta a história da visão dele, a leitura que ele fez. E ele muitas vezes acha, na maioria das vezes, que ele tem razão e que aquilo que ele está trazendo para o advogado pode confiar? Não. Eu tenho uma cliente que ela se tornou minha amiga, até hoje ela fala para mim que ela nunca se esquece que eu falei isso para ela. Eu deixei ela falar tudo que ela tinha para falar. Quando ela terminou, eu falei, então, você sabe que pro seu bem eu não posso acreditar piamente no que você está falando, eu preciso de provas, né? Porque, como se diz, o advogado é o primeiro juiz da causa, justamente para não abarrotar o judiciário de processo, né? Que são verdadeiras aventuras jurídicas. Então, pro bem do cliente, o advogado não pode confiar totalmente no que você está falando. Depois que ele analisar os documentos que você vai trazer, aí ele vai te dizer, olha, você tem grandes chances, realmente eu estou vendo aqui que você
Não que você vá ganhar a causa, porque a gente nunca pode dizer isso para o cliente, mas você tem grandes chances, né? O advogado não é psicólogo. É claro que o advogado tem que acolher o cliente e a dor do cliente, especialmente no início, do contato deles. Tudo bem, isso é real, né? Porém, a gente tem que lembrar que o advogado não é psicólogo. Tem cliente que ele tenta fazer o advogado de psicólogo e ele quer despejar no advogado todas as dores dele, tudo aquilo que ele está sentindo. E por mais que o advogado queira cortar a conversa e encaminhar para o lado jurídico, essa pessoa está meio que em transe, assim, né? Está tão envolvida, principalmente quando envolve a área de família, tá? Então a gente tem que lembrar isso. Se você precisa de um psicólogo, você pode até conversar com o advogado. O advogado até pode dizer para você, olha, eu acho que seria bom você procurar uma terapia para você ou para o seu filho, enfim. Mas jamais você deve esquecer que o advogado não é psicólogo. Ele é formado em ciências jurídicas e não em ciências psicológicas. Advogado não trabalha 24 horas por dia. Não mande mensagens, áudios, e-mails para o advogado em horário que não seja horário comercial. A não ser que você sabe que você não tem tempo e aí você sabe que ele vai verificar só. Você manda no domingo, ele só vai verificar na segunda, mas você mandar a mensagem aguardando que o advogado te responda, esquece, porque além de tudo é antiprofissional, né? E você tem que também pensar que é um profissional que precisa descansar como qualquer outro profissional. Advogado não é corregedoria da justiça. O cliente, em vez dele ligar para o advogado e falar, doutora, eu gostaria de saber a quantas anos o processo, tem alguma novidade? Se bem que o correto mesmo é o advogado ligar para o cliente. Eu não deixo o cliente me ligar, eu já ligo antes, né? Eu quero dar notícia, falar do andamento. Mas às vezes acontece, né? Muita coisa, o cliente se antecipa e liga. Toda ligação do cliente, eu mesma tive clientes assim. Mas eu cortei, teve uma até que eu dispensei, eu falei, não, eu quero renunciar aos poderes que você me deu porque não quero mais continuar. Porque toda vez que essa cliente me ligava, ela reclamava da justiça. Gente, a justiça é o nosso ganha-pão. A gente não trabalha na justiça à toa. A justiça tem suas falhas? Tem suas falhas. Mas não é o advogado que tem que ouvir. E assim, não é uma reclamação. Eventualmente a pessoa fala, poxa, doutora, demora, né? Poxa, doutora, tudo bem, não tem problema. O problema é o cliente, toda vez que ele liga para o advogado, ele só reclama. Ah, porque esse juiz não entende nada, ah, porque essa justiça é lenta, ah, porque sim, a justiça é lenta. Mas você foi reclamar com o poder legislativo, que é o poder responsável pela criação das leis? Então, assim, não dá para o advogado ficar ouvindo, porque se o advogado, lembrando dessa questão que eu coloquei anteriormente de ser ou não psicólogo, se o advogado fica bancando psicólogo ou corregedoria da justiça para ficar ouvindo as reclamações do cliente ou os conflitos do cliente, prejudica o próprio cliente, porque é tempo precioso que o advogado poderia estar destinando ao processo desse cliente. Então a gente precisa ter essa noção, né? Tudo bem, dá uma reclamadinha aí, né? Fala, ah, nossa e tal, e pronto. Agora, toda vez que você liga para o advogado fala, ainda não saiu o mandado, ainda não saiu o mandado de levantamento, ainda não saiu a ordem de prisão, ainda não... Nossa, e toda vez o cliente fala. E as palavras são exatamente as mesmas, gente. Isso cansa demais o profissional. A gente trabalha só com isso todos os dias, sabe? É muito... E assim, você acaba... O cliente acaba desestimulando o advogado. Porque por mais que a gente queira ser um bom advogado, a gente precisa também da colaboração do cliente. Tá bom? Então não faça isso. Você quer dar uma reclamada basiquinha? Tudo bem, todo mundo faz isso. Mas toda hora, toda vez que você fala com o seu advogado, você só tem o que reclamar da justiça, coisas que você sabe que não vai adiantar. E mais, você traz uma energia horrível. Porque quanto mais você reclama, é engraçado, esses clientes eu já até notei, mais a justiça para aquele processo parece que é uma coisa inexplicável. Aí é que o processo não anda mesmo, porque trava, né? Eu acredito também muito nisso. O advogado não é a Alexa. Alexa, tal coisa. Alexa, por quê? Alexa, o que quer dizer? O advogado não é Alexa. O advogado, ele tem que entender da área dele. E olhe lá, porque o direito tem muitas áreas. Eu, por exemplo, trabalho em 2 áreas, civil e família. E mesmo assim eu não sei tudo. E eu tenho 36 anos de profissão. Agora você imagina eu ter que falar de outras áreas. E é muito comum as pessoas, sabendo que você trabalha naquela área, perguntam sobre o direito previdenciário, sobre direito criminal, muitas vezes, sobre coisas específicas de outras áreas, direito alimentar, por exemplo.
Sabe, não dá, gente, não dá, é impossível, você não consegue dominar nem a sua área totalmente, porque ninguém domina, né? Mas a gente entende bem da nossa área, a gente trabalha naquilo. Agora, não exija do advogado que ele saiba todas as áreas, porque isso não é possível. O advogado não tem uma memória super, mega, hiper, blaster privilegiada. Por que eu tô falando isso? O advogado, ele sabe bem, ou deveria saber, do processo que ele está cuidando, porque ele pegou do começo e ele está cuidando desde o início. Ou ele pegou um no meio do caminho, mas ele se inteirou para poder dominar os fatos. Então ele tem o domínio desses fatos. Só que é muito comum, o cliente chega para você, pro advogado, e ele vem e fala assim, doutora, ele conta o caso. Aconteceu isso, o que a senhora acha? Eu falo, olha, você precisa marcar uma consulta, não dá, tá bom. Aí ele até marca a consulta, paga a consulta, mas não passa a causa. Tudo bem, o direito dele, ele pagou a consulta, ok. Só que passa 6 meses, 1 ano, o cliente volta, achando que você lembra de tudo que ele falou há 1 ano ou 6 meses atrás. Veja, você não tem nem um arquivo desse cliente. Porque a partir do momento que você é contratado, você já cria um arquivo para tudo que é desse cliente, né? Se o cliente tiver 3 causas, você vai criar uma pasta para esse cliente e vai abrir em 3 outras pastas. Só que essa pessoa volta. Eu mesma já tive cliente assim. Voltou inúmeras vezes. Cada vez que ele volta, ele acha que você lembra de tudo. Ou então você terminou o processo dele e não terminou porque ele não terminou. Porque faltava pagar um imposto, porque faltava pagar a custa do processo, ou porque ele paralisou, porque ele quer pensar melhor. Tem processos que é possível fazer isso. Você deixa para o arquivo e depois você retoma. Só que o que acontece? Aí você não sabe se você manda o processo para o arquivo ou não. Então você deixa ali numa pasta por um tempo. O cliente não volta depois de um tempo, eu pelo menos mando para o arquivo morto, né? Só que depois de anos o cliente vem, ele quer que você lembre de tudo, gente. Poupe um pouco, né? O advogado não é um super homem ou uma super mulher, né? Quanto mais você deixa passar para resolver um problema, mais esse problema vai ficando difícil e mais caro para resolver. Então tome logo uma atitude e libere o seu advogado desse fardo, tá bom? Doutor, meu primo ganhou uma causa assim, exatamente igual, então eu tenho chance. Depois do advogado dizer que as chances dele são pequenas. Tô dando aqui um exemplo. Veja, é muito comum também, eu já expliquei isso para vocês em outros vídeos. Dei uma dica, né? Nunca compare 2 coisas diferentes como sendo iguais. Essas 2 coisas, 2 fatos, elas podem até ter pontos em comum, ou pontos que constituem divergências entre elas, né? Mas elas não são, são causas idênticas ou muito parecidas, não são. Então é muito comum a pessoa falar e você vai olhar, não é igual, às vezes é bem diferente. E às vezes o caso desse cliente até lembra, mas tem peculiaridades, tem pontos nevrálgicos que diferencia da causa. E portanto a causa dele já não é tão parecida e as chances dele não são tão iguais, tá bom? Advogado, quando cobra os honorários, ele tem em vista o quê? O tempo de anos que ele está na advocacia, né? A experiência toda que ele tem ao longo da vida, os títulos que ele alcançou durante todo esse tempo, o tempo de estudo para aquele processo que ele já sabe mais ou menos que ele vai ter que ter para se debruçar, a complexidade desse processo, entre outras coisas. Tem cliente que ele acha assim, ele vai lá, ele já consultou um recém-formado, tem uns que vão ter algum estudante de direito de 5º ano, né? Ou então um advogado que até está formado há algum tempo, mas ele não trabalha naquela área, por exemplo, ele quer fazer um inventário, você dá um preço. Ele vai no outro advogado e fala, nossa, mas aquele está cobrando muito menos. Tá, mas aquele advogado, ele é especialista em inventário? Ele tem o tempo de profissão que aquele outro que você gostaria de contratar tem? Então tem aquela coisa, né? Expectativa, realidade. O que você vai preferir? Você vai preferir qualidade? Você vai preferir um bom trabalho? Ou você vai arriscar com um profissional que você não tem indicação, que você não conhece, né? Então assim, é o que se fala, né? Muitas vezes o barato sai caro. Um advogado que já tem muitos anos de carreira, se ele estiver cobrando mesmo de um que acabou de se formar, tem alguma coisa estranha, né? Eu sei que a concorrência é grande, mas a gente também tem que prezar pelos advogados. E a gente, inclusive, pode até sofrer algum processo administrativo se a gente cobrar menos do que o valor que consta da tabela. Aquele valor, lembrando, é o valor mínimo, tá bom? E tem outra coisa também. Quando a pessoa não tem condições de contratar aquele advogado que ele deseja contratar, sempre é possível, tá? Os advogados que eu vejo eu mesma faço isso e sei que muitos colegas fazem isso, eles sempre dão um jeitinho de melhorar os honorários e fazer e atender. Só que tem pessoas que querem que você trabalhe praticamente de graça, né? Eu vejo alguns colegas comentando isso. Só que a gente tem que lembrar
Que da mesma forma que se você quer contratar um médico e você não tem condição, a pessoa vai para onde? Ela vai para o SUS. Da mesma forma, a pessoa que quer contratar um advogado, mas ela acha que está muito além, ela tem bons advogados na Defensoria Pública. Gente, a Defensoria Pública, no começo da minha carreira, eu lidava muito, né? Não, eu nunca trabalhei, tá? Na Defensoria Pública, mas eu trabalhei em causas em que a Defensoria Pública estava defendendo a parte contrária. E eles dão bastante trabalho pra gente, viu? Até porque eles são muito preparados, então, assim, são muito bons. E mais, eles têm prazo em dobro, né? A gente tem prazo, por exemplo, 15 dias úteis, eles têm 30 dias úteis a parte, né? Só porque ela tá com o advogado do Estado. Vale muito a pena, porque são advogados muito bons. Eu recomendo para aqueles que não têm condição de contratar o advogado que deseja contratar. O trabalho do advogado não se resume a fazer petições, ou não se resume à petição inicial, né? Tem muita gente que pensa assim, caso de liminar é muito comum. A pessoa fala assim, quando você coloca para fazer uma liminar? A pessoa nem trouxe o caso direito, já pergunta. Só que a pessoa acha que você entra com a liminar, o juiz deu a liminar e o processo para ali. Não. Tem todo um processo por trás que o advogado tem que acompanhar. Doutor, você pode me acompanhar até a delegacia? Até posso. Mas se você acompanhar o cliente até a delegacia, você pode cobrar só por isso? Pode. Mas aí tem que ficar bem claro que terminou ali. Porque às vezes a pessoa acha que foi até a delegacia. Mas e se esse depoimento dessa testemunha, como eu disse no outro vídeo, o delegado tira ela da posição de testemunha e coloca ela como posição de investigado? Já muda, né? Então, não é bem assim, você só vai comigo ali, você só vai comigo acolá. Dá para fazer dessa forma se ficar muito claro no contrato. Mas não o cliente achando que vai pagar só por aquele ato e parou ali. Não, tem todo um processo por trás que tem que ser acompanhado. O advogado, ele não tem que se guiar pelas sugestões que o cliente dá para as petições, gente. Tem muito cliente, não são todos, são minoria mesmo. Mas tem cliente, principalmente aqueles que têm uma articulação melhor, né, são mais estudados e tudo, a gente nota que tem alguns desses clientes que eles gostam de interferir nas petições no sentido de, doutora, pode colocar isso, pode colocar aquilo e tal. Isso está no nosso próprio estatuto, né? O advogado, o que ele precisa fazer é combinar com o cliente, conversar e documentar que estratégia ele vai usar. O cliente concordou, se não concordou e o advogado também não tem outra estratégia, vai dizer, então não dá para fazer outra, é essa daqui. Ou a gente pode ir por esse caminho, o cliente concordou, ok. Pronto, o advogado ele não tem que, ele pode até depois da petição pronta, protocolada, dar para o cliente uma cópia, né? Hoje o cliente já tem acesso direto, mas o advogado pode e deve fazer isso. Agora, o cliente querer dirigir o juiz não é possível, não é correto. Inclusive, o advogado não deve aceitar. E tem um detalhe aí que eu quero abrir aqui para vocês. O cliente, principalmente na área de família, quando ele dá essas sugestões, ele, no fundo, ele sabe que a parte contrária vai ler essa petição. A maioria vai, né, quando é área de família. Então, ele quer dar um recado por meio do advogado, na petição, para outra parte. Só que o advogado, ele fala para o juiz da causa. O advogado lê as petições da parte contrária, o advogado da parte contrária, e até mesmo a parte contrária, lê a petição, as coisas que são colocadas no processo, tudo bem. Mas é muito comum a gente ver isso nos processos da área de família, uma parte está brigando com a outra. Só que o juiz percebe, isso não é bom, isso não é profissional, isso não é ético. As petições são feitas para o juiz e não para que a outra parte veja que você está dando umas cutucadas nela ou ela está dando cutucadas em você, né? Então isso também é muito importante que o cliente fique atento, até porque isso até prejudica, sabia? O próprio cliente. Não existe causa ganha. Não fique perguntando para o seu advogado, mas a causa ganha? Você pode perguntar, até pode, porque é cabível, você perguntar qual o percentual que o doutor acha de ganho, que também é uma coisa que às vezes pode surpreender, né? Mas até dá pra gente falar, olha, aqui você tem, e eu como advogada, se a pessoa tem 90%, eu já coloco 70%, 80%. Porque o que o advogado tem que fazer, por obrigação, é envidar todos os esforços, seu conhecimento, seu zelo, seu cuidado para ganhar aquela causa. Ele vai fazer de tudo dentro, obviamente, da lei e da ética, para ganhar aquela causa. Mas ele não pode fazer, porque não depende dele. O advogado não é obrigado a cobrar honorários apenas pelo êxito, ou apenas no final. Né? A gente fala assim, isso acontece na área trabalhista e na área previdenciária, tem muitos colegas que fazem isso. Mas é só nessas áreas, basicamente. Não que nas outras áreas não possa ter. Eu mesma, no início da carreira, eu fazia alguns casos assim.
Mas não, o advogado, ele começa já trabalhando, então ele, obviamente, ele depende dos honorários, então ele precisa ganhar desde o início, né? Eu anotei tanta coisa, gente, nem vou falar tudo, tá? Depois que o seu advogado foi até o fim, você combinou com ele, dele até a última instância e ele assim foi. Se você ganhou ou perdeu, mas ele fez o trabalho dele. Acabou. Tem cliente, eu particularmente fico um tempo ainda à disposição do cliente, porque às vezes surgem algumas dúvidas, surgem algumas questões, alguma coisa que o cliente lembrou, né? Tudo bem, é normal, é do jogo. Agora, depois de muito tempo, tem cliente que fica ligando e ele quer, graças a Deus que, nossa, eu tenho clientes tão fantásticos, mas eu sei que isso acontece. Já aconteceu no começo da minha carreira. O cliente fica ligando achando que você é advogado dele eternamente. Não, é óbvio que tem cliente que termina uma causa, te passa outra, depois te passa outra, eu mesma tenho clientes assim, graças a Deus. Mas tem cliente que te contratou e ele acha que por causa daquela causa, tudo que até tá ligado, direto ou indiretamente a essa causa, mas ele acha que você tá lá para sempre para responder. Não, gente, não é assim e nem poderia ser. Porque a gente tem que lembrar que tempo é dinheiro e o advogado vende tempo e conhecimento e experiência, tá bom? E isso tem que valer alguma coisa, né? Lembrando que o advogado, ele vive dos honorários dele. Inclusive, por lei, os honorários são considerados alimentos, tem prioridade em ações de execução. Então, é muito importante, vamos dizer assim, é sagrado até, né? Os honorários do advogado. Então, a gente não pode brincar com isso, não. Bom, agora as dicas para os colegas, né? Bom, a dica número 1, e não poderia ser outra, porque é a maior reclamação dos clientes que eu vejo, né? Quando eles reclamam de outros colegas. E eu nem sei por que isso, porque é uma coisa tão boba, tão banal, mas pelo menos para mim, nesses anos todos, foi a maior de todas as reclamações. Meu advogado não me dá retorno. Ou porque eu mando mensagem, isso eu sou da época que nem existia WhatsApp, nem celular existia, né? Mas já existia carta, já existia telefonemas, né? Recados na secretária eletrônica, lembra da época do fax? Também tinha a secretária. Ou a secretária física mesmo. Então assim, meu advogado não me retorna, ou meu advogado não me dá notícia do processo, ou eu não encontro meu advogado. Tem cliente que chega a falar assim, nossa, eu não sei, já teve cliente que quando eu fui ver, o advogado tinha morrido, ele não sabia, porque ele não tinha contato. Não tem como ser assim. Se o processo durar 2 anos, você vai conviver com o seu advogado com você durante 2 anos. Então, os colegas precisam dar retorno. É uma das coisas que eu acho que mais agrada ao cliente. Depois eu quero que você coloque aqui, enquanto cliente, se você já foi, ou se você fosse cliente de alguém, de algum advogado, se você concorda. Porque quando você dá retorno, você está dizendo para o seu cliente, eu me importo com você. Eu vi que você me deixou retorno, eu demorei um pouquinho, porque eu tenho muitas coisas para fazer, mas está aqui, eu estou te respondendo. Ou às vezes acontece até comigo, o cliente deixa às vezes um áudio um pouco grande, eu falo, olha, não deu tempo de ouvir o seu áudio, mas eu vou ouvir. Ou às vezes, é muito comum, às vezes a causa, por exemplo, o Zucapião, é uma causa que é muito lenta, é um processo muito bom, né, de trabalhar nele, para o cliente também o resultado é muito bom, mas é um processo demorado. O que acontece? Tem fases do Zucapião que é uma eternidade, né, demora meses. Às vezes, o que eu faço? Eu mando um recadinho para o cliente, eu falo assim, oi, tudo bem aí com você? Você tá bem? Quanto tempo? O seu processo não tá parado, o seu processo não tá esquecido, viu? Ele só tá nessa fase, aí eu mando até o print, né, para ele ver a última movimentação e tal. O cliente gosta, sabe? Eu penso, não, muitos falam assim, não, eu tô confiando tudo, mas não importa. A gente tem que fazer isso, sabe? Agora, se o processo está em andamento, em franco andamento, mais ainda o motivo, né? Mas o cliente gosta de saber, né? E eu acho que, como advogada, eu adoro dessas notícias. Então, isso também é a primeira dica que eu dou. Não deixe de dar retorno para o seu cliente. Em geral, outra dica, os clientes, eles são leigos em direito, né? Dificilmente você vai pegar um advogado como cliente. Até tem, mas não é tão comum. Então, eles são leigos, então eles não têm como avaliar se você é um especialista, se tecnicamente seu trabalho está legal. Como é que ele vai avaliar você? Hoje até dá, né? Porque ele tem acesso mais facilmente às petições, ao andamento do processo, mesmo ele não entendendo os jargões jurídicos, mas dá para ele perceber se aquela petição está bem feita, está bem formatadinha, né? Se está clara, tá? Mesmo ele não entendendo algumas coisas, dá. Mas, regra geral, o cliente ele não tem essa expertise para saber. Então, no que você vai ganhar o cliente? Demonstrando para o cliente segurança, comprometimento,
zelo, não só demonstrando, mas efetivamente operando assim, né? Então, deixar o cliente tranquilo. Esses dias eu vou contar uma coisa para vocês que olha, quando eu penso que eu vi de tudo, eu não vi. Uma pessoa muito querida, que já foi meu cliente num processo, ele ligou para mim, mandou, né, um monte de documento, falou, você poderia analisar para mim? Porque eu acho que eu entrei numa fria, mas eu tenho provas, e ele achava que ele tinha razão de tudo. Tudo assim. Quando ele me contou, eu falei, nossa, né, deve ter, né? Ele tá fazendo direito, gente. Não sei, deve estar no fim já. Esperei ele me mandar, aquela questão, né? Você não pode acreditar no cliente. E ele me mandou a documentação. Quando eu fui ler a documentação, e era até bastante, eu não vi nada a favor dele. Sabe, nada. Gente, não tinha nada a favor dele, praticamente nada. Assim, de 100%, 90% era contra ele ou até mais. Aí eu fiz um áudio, né? Porque eu tava assim muito ocupada também e eu não... ali ele não ia me contratar porque eu não ia pegar a causa. Não ia pegar, eu ia ganhar dinheiro dele pra perder, né? E eu não ia colaborar com o judiciário, porque seria uma aventura jurídica. Ele tinha razão, mas ele estava errado. Não sei se vocês conseguem entender, sabe? Quando a pessoa se sentiu injustiçado. Mas aquela frase, o direito não socorre os que dormem. Então, o que aconteceu? Eu fiz o áudio para ele. Eu falei, putz, ele não vai gostar. Eu falei assim, olha, eu sei que você não vai gostar, mas você não vai conseguir nada não. Você tá errado. Primeiro, você não contratou um advogado. Se você tá fazendo direito, você teria que saber isso. Eu dei um puxão de orelha mesmo, sabe? Falei, pronto, ele não vai mais querer falar comigo. Mas eu falei, eu também não vou, eu não passo a mão na cabeça nem de irmão, né? Não vou passar a mão na cabeça de um amigo. Falei assim, você não vai ganhar, e assim, ele deixou meio anunciado que queria me contratar. Eu falei, não vou, porque vai ser uma aventura jurídica, você não tem prova. Aquilo que você acha que é prova, olha aqui, isso. Por incrível que pareça, ele me mandou 3 áudios, e nos 3 áudios ele falou coisas diferentes, mas voltou uma frase semelhante. O seu áudio me deixou calmo. Eu até falei pra ele depois, como assim te deixei calmo? Se eu falei tudo que você não queria ouvir. Ele falou, não importa, ele falou, porque eu tava tão atabalhoado, eu tava tão desorientado, achando que eu podia isso, que eu podia aquilo, você me colocou no meu lugar. Você me colocou no meu lugar e tal. E eu fiquei pensando, né, como é que pode se deixar uma pessoa tranquila assim? Essa segurança, essa calma, eu não acho que eu passei calma para ele disse que sim. Mas essa segurança, essa calma, essa sensação, esse bem-estar, você tem que passar para o cliente. Isso também é papel do advogado, né? Claro que depende também do cliente, mas o cliente busca, porque problema o cliente já tem. Então ele está te contratando para você tentar, pelo menos, amenizar o problema dele, né? Vamos lá. Não basta você, advogado, estar trabalhando muito bem para o cliente. Você precisa demonstrar isso. E não é assim, tipo, eu vou mostrar serviço para o cliente. Olha, eu fiz essa frase aqui para o juiz, olha aqui. Olha, eu falei isso. Não é isso. É demonstrar no sentido de, principalmente, dar retorno para o cliente, sabe? Mandar cópia das principais petições que você já protocolou. As principais, não vai mandar tudo porque são muitas petições. Petições da parte contrária que foram juntadas, que o cliente, tem cliente que gosta de acompanhar. E eu faço o seguinte, mesmo que eu sei que o cliente não gosta de acompanhar, ele entregue, tudo bem, eu prefiro mandar, eu envio. Pelo menos, ler ele não vai ler, mas eu enviei, entendeu? Então é bom, você tem que demonstrar que você está trabalhando, o cliente se sente seguro, sabe? O cliente fala, poxa, olha, o advogado está cuidando da minha causa. Não atenda seu cliente fora do horário comercial. Porque além de antiprofissional, ele vai se acostumar com essa sua atitude. Nunca subestime o seu cliente. Nunca. Porque às vezes a gente pensa assim, né? Principalmente no início, né? Porque quando a gente se forma é quando a gente é menos humilde, sabia disso? A gente tem aqueles rompantes, né? De achar que o mundo é nosso e tudo mais. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, o cliente, ele tem o domínio dos fatos. Tudo bem que é a leitura dele, mas ele tem o domínio dos fatos. Ele presenciou, ele viu, ele sofreu ali o que ele acha que foi um dano. Então, o que vai acontecer? Ouça o seu cliente, ouça e tome nota de tudo, mesmo durante o processo, às vezes você vai fazer uma réplica, ou uma contestação, uma alegação final, ouça o cliente, porque nesses anos todos eu percebi que tem coisas que podem passar batido, e às vezes é um detalhe que vai fazer você ganhar ação no final, tá?
Então, às vezes nem o cliente sabe, percebe que aquele é um detalhe importante, porque ele é leigo. Ouça o seu cliente. E outra coisa, quando eu falei do cliente não orientar o advogado, né, nas petições ele não tem que orientar e o advogado não pode aceitar, mas já teve casos de o cliente pedir para eu colocar um detalhe, não era nem porque ele estava falando para outra parte não, porque até era área civil, né, mas eu não fez diferença ali, sabe? Então eu coloquei. Era uma frasezinha, não ia mudar nada, como não mudou. Mas ele ligou tão feliz. E também teve um caso, quando eu falo não subestime, considero o seu cliente assim, uma vez uma senhora gostou tanto, ela achou que o juiz foi tão justo, a causa dela era justa, ela não tinha como perder. Mas ela achou, super potencializou, né? Achou o juiz maravilhoso, ela sabia até o nome do juiz, Dr. Marcelo. Então, ela falou, ai, como eu gostaria de encontrar com esse juiz, e falar pra ele isso, agradecer. Sabe aquela pessoa cheia de gratidão? Eu não falei nada para ela, eu fiz uma petição e coloquei para o juiz assim, excelência, eu vou colocar aqui as palavras da minha cliente endereçadas ao senhor. Ela não pode vir, né? O juiz não ia recebê-la. Tá aqui, coloquei tudo. Depois que eu protocolei, claro que o juiz não se manifestou, mas eu protocolei e mostrei para ela. Eu falei, olha, aquilo que você queria dizer para o juiz está aqui na petição, eu fiz para você. Ela ficou tão feliz, sabe? Então são coisas que dá para você fazer, não vai mudar tanto assim a vida do judiciário. Os juízes gostam. Eu achei que foi legal porque a cliente ficou muito feliz. Nossa, a senhora colocou isso pro juiz, então ele sabe que... Falei, sabe, agora ele sabe. Que mais? Eu já falei do retorno, né? Mas para encerrar, a dica ainda para o colega, faça contrato de honorários. É impressionante a gente ver o tanto de causas que estão no judiciário cujos advogados não têm contrato de honorários. Se for um serviço simples, porque tem serviço que é tão simples e às vezes você está fazendo para um amigo, tudo bem, faz um e-mail, né? Ou faz um WhatsApp, não, eu prefiro e-mail. Às vezes a minha família me pede alguma coisa, tudo, tá bom, eu mando um e-mail. É assim, tá combinado assim? Tá tudo bem, pronto. Mas faça. E de preferência faça um contrato de honorários, que dependendo da causa, mesmo sendo parente, a gente tem que fazer. Mas faça um contrato com leitura simples, né? A gente tem que lembrar sobre contratos, né? As pessoas falam muito assim, nossa, que absurdo, o advogado coloca isso aqui no contrato. A gente tem que lembrar que o contrato é feito pensando no pior. E quando, por incrível que pareça, viu? Por incrível que pareça, o advogado é pago para pensar no pior. Senão não precisaria de contrato. E em pensando no pior, você já está pensando no quê? Que pode virar uma ação judicial. Portanto, esse contrato precisa ter uma leitura que o juiz compreenda. Então tem algumas coisas, lógico, tem coisas que dá para você trocar por palavras mais simples, mas tem coisas que é o juiz que vai analisar, é o juiz que vai bater o martelo se tiver algum conflito envolvendo aquele contrato. Então é necessário. Então também isso é uma coisa que as pessoas não sabem, algumas pessoas não sabem, que é bom para você entender. Mas é claro que eu concordo que tem contrato que daria para fazer em 3 folhas, a pessoa faz em 40, né? Claro. E tem contratos que são complexos, como por exemplo de financiamento bancário, né? Costumam ser mais complexos mesmo. Mas a gente tem que lembrar, que o contrato é feito pensando no pior, e em pensando no pior a gente já imagina que uma hora vai bater lá no judiciário. E o juiz tem que compreender o que as partes queriam dizer, e ele vai, obviamente, na legislação a leitura é essa mesma, as palavras são mais difíceis. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Espera aí que eu vou tirar meu óculos, que eu prefiro sem óculos. Eu espero que você tenha gostado. Você, colega, seja bem-vindo ao meu canal. É uma honra, né, ter você comigo. E vocês que são meus inscritos, nossa, que delícia estar com vocês. Vocês transmitem uma energia, eu sinto daqui uma energia muito legal, muito boa, sabe? Porque eu sei que vai alcançar bastante pessoas. Mas me ajuda a compartilhar meus vídeos também dessa área, tá? Deixe o seu joinha e comente o que é que você não gosta nos advogados, tá bom? Porque isso nos ajuda, nós, advogados, a sermos cada vez melhor. Eu espero você no próximo vídeo. Um beijo e fique com Deus.